Olhamos para os temas que marcam esta semana nos mercados com a ajuda de Inês Domingos, da Macrometria, e Pedro Ortigão Correia, da ASC. Muito boa tarde aos dois. Inês, olhamos justamente para este cenário que parece agora mais provável de saída da Grécia do euro. Já estivemos tão perto de ver isso acontecer como agora? Eu acho que estamos realmente muito perto, em parte porque estamos muito mais perto do que alguma vez estivemos, em parte porque esta incapacidade de resolução do problema político, que é o próprio povo grego chegar a uma conclusão sobre aquilo que quer realmente no futuro, enfim, vai complicar imenso a posição da Grécia dentro da zona euro. Portanto, sim, eu acho que estamos muito perto. A minha dúvida é que não tenho a certeza que seja uma probabilidade, digamos, superior ainda a 50%. Portanto, eu ainda acredito que há uma grande possibilidade disso não acontecer. Como? O que é preciso fazer para pôr a Grécia a funcionar? Continua-se a dar dinheiro independentemente da Grécia funcionar? O problema, quando as pessoas dizem que a Grécia vai sair, é porque provavelmente não vai, em grande parte por causa da crise política, não vai conseguir receber, não vai poder receber mais dinheiro, ou não vai querer receber mais dinheiro, que foi uma questão que se pôs a certa altura, e, portanto, com a falta desse dinheiro, vão ter obrigatoriamente que sair do euro. Eu não acredito que seja necessariamente verdade. Com a Grécia, a verdade é que já se fizeram vários passos no sentido de tentar tornar a situação mais sustentável. E acho que todo o discurso, por exemplo, a redução da dívida, o corte da dívida em quase 50% no início do ano. Por isso já se fez esse passo, que era um passo importante para tornar mais sustentável a situação, e agora realmente era preciso quebrar o ciclo vicioso. Pelo menos de uma forma a que não houvesse uma recessão profunda durante 10 anos, não é? E isso eu acho que é possível fazer se houver um esforço de implementação. Eu acho que tudo depende agora no que vai acontecer com o próximo governo, que é ser... Porque a Grécia, apesar de dizerem o governo grego anterior, e mesmo agora, este interino terá sido mais determinado, mas mesmo assim não podia fazer tudo. O problema da Grécia, em grande parte, é que eles conseguiram ao mesmo tempo tomar decisões difíceis, algumas, mas ao mesmo tempo adiar. O que atrasou imenso este problema foi o adiar das soluções. Porque em Portugal, e Portugal se calhar era uma situação menos difícil do que na Grécia, mas mesmo assim em Portugal, e estamos numa recessão sem dúvida, mas aliás as notícias são que a recessão poderá estar a ser menos profunda do que se estaria à espera. A verdade é que se atacou o problema sem andar a dar desculpas de que isto são os senhores da Troika que nos estão a impor, e conseguimos atacar o problema de uma forma bastante mais determinada, o que implica uma recessão profunda no curto prazo, e bastante profunda, mas implica que também poderemos sair mais rapidamente. O que faz falta à Grécia é isso, é a coragem de assumir uma recessão profunda, é vender. Eles têm imensos ativos que não vendem, que é incompreensível. Mas para mim. Há compradores para os ativos agora? Então, se há compradores para os agora que chegamos a este ponto, se calhar já chegou a um nível de... Mas eu continuo a acreditar que sim, que haveria compradores, porque se não for necessariamente imediatamente, com alguma esperança de um governo mais ou menos razoável, que ponha a coisa no bom caminho, eu acho que há obviamente uma esperança, porque obviamente comprar um ativo num país com mais risco, também há um certo desconto, não é? Portanto, pode-se dar um certo desconto, mas vender à mesma. O ponto é que eles nem sequer nunca fizeram isso. Não houve um programa de privatizações real. Portanto, houve imensas coisas que passou ao lado. Eles fizeram vários cortes, mas, na minha perspectiva, não fizeram cortes sustentáveis do ponto de vista estrutural para a economia. O que eu acho que em Portugal está a tentar ser feito, ainda que não perfeitamente, mas isso está-nos a ajudar a distinguir a nossa situação. O problema da Grécia, na minha perspectiva, para evitar sair do euro, é simplesmente uma questão de confiança nos mercados, nesta altura do campeonato. Era preciso. Pedro, e olhando justamente para este casal Grécia-Portugal e tomando aqui as declarações do gestor da PIMCO de que a zona euro será mais pequena, é uma zona euro que sem a Grécia poderá perder também Portugal? Eu acho que neste momento tudo é possível no espaço europeu, porque os mercados já ditaram as suas sentenças e estes países que neste momento estão sob reestruturação são países que já estão fora do mercado. E, portanto, a sobrevivência desses países dentro da União vai depender exclusivamente de um fator, que é o poder de decisão política. Se não houver força política na Grécia, os credores já disseram e deixaram claro que não vão continuar a sustentar. É impossível alguém emprestar dinheiro a alguém que não está a utilizar esse dinheiro corretamente. E, portanto, o que os credores internacionais querem, e nós vimos os comentários da senhora Lagarde, que foi muito direta, é basicamente que haja força política para poder implementar medidas e depois então se poder emprestar dinheiro. Se não houver essa união política na Grécia, então é claro que a Grécia vai sair, porque ninguém empresta dinheiro a um país que é ingovernável ou governado por anárquicos.
E há uma questão colocada por Christine Lagarde que é lamentável, diz ela, que os partidos políticos estejam quase a enganar os votantes, os eleitores gregos. Tu achas possível que num país onde 70% da população, ou 80%, diz que quer o euro, que esteja de facto a ser responsável por colocar estes anarcas, no fundo, a governar o país? O drama na Grécia é muito grande e as pessoas que estão na rua sentem bem esse drama porque viram os seus rendimentos, de um ponto de vista real, cair nos últimos anos e neste momento não só têm os seus rendimentos reais a caírem, como estão a ficar sem emprego e estão a entrar num processo de crise já bastante longa. A Grécia neste momento tem um paradoxo muito grande, que é, querem pertencer ao euro, e isso é o que quer a maior parte dos votantes, mas não querem medidas de austeridade. E esse é um cocktail muito difícil, é uma equação impossível de conseguir. Teria que haver aqui algum programa de reajuste estrutural da Grécia, mas esse passaria sempre por a Grécia fazer essas mesmas alterações estruturais que permitissem aquela economia começar a funcionar de forma mais livre e de forma mais democrática, como a maior parte das economias europeias, quando nós sabíamos que, à partida, os negócios na Grécia eram negócios que não funcionavam sem uma direta intervenção ou indireta intervenção do Estado. E, portanto, é um paradoxo muito grande, porque as pessoas querem continuar a pertencer ao euro, mas, ao mesmo tempo, não querem austeridade. E no meio de tudo isto, deixam-se levar por todas estas conversas destes políticos mais demagógicos que apelam sempre aos lados mais emocionais. Ora, aqui não há lugar para grandes emoções. Esta é uma situação que tem que ter uma resolução que vai acabar por ser dura. Pode ser menos dura se forem capazes de tomar as medidas corretas e de privatizar os setores que têm que ser privatizados e de aceitar algum grau de austeridade, mas sobretudo de ajustar a produtividade daquele país, porque a verdadeira questão está sempre aí, ajustar a produtividade daquele país a valores que sejam mais realistas. Não faz sentido eles terem rendimentos idênticos aos dos alemães e terem uma produtividade muito mais baixinha. E foi isso que, na base, criou todo este desequilíbrio. Claro que acrescentando uma série de outros fatores, mas a base é essa. E, portanto, se eles aceitarem uma economia que seja menos dependente do Estado e, ao mesmo tempo, forem capazes de aumentar a produtividade deles, porque, de certa forma, os custos lá baixam, a começar pelos próprios custos de mão de obra. Então, progressivamente irão ser capazes de sair da crise. Agora, para que isto aconteça tem que haver vontade política. Se não houver vontade política, não vai haver magia e a PIMCO tem toda a razão. Enfim, esta será a primeira peça a sair e isso será um problema sério porque pode haver um precedente. E um dos problemas, Inês, que nesta altura se coloca, eventualmente até mais do que a Grécia, porque já estamos a ver os responsáveis europeus e do Fundo Monetário Internacional a falar na possibilidade, de facto, de saída da Grécia do euro, é a Espanha e o problema da banca. É este que a zona euro poderá não sobreviver. O problema da Espanha, e nós já falámos sobre esse problema aqui muitas vezes, é que realmente não se pode salvar. Quer dizer, os outros não podem salvar a Espanha. A Espanha tem de salvar a si própria, porque é um país demasiado grande. A partir do momento em que, se precisar alguma vez de um plano de ajuda, o problema é que os outros todos podem até tentar ajudar, os maiores países, a Grécia, a Itália também não está em estado, mas, enfim, digamos, a Alemanha e a França poderiam tentar ajudar, mas o problema é que esses próprios países seriam também penalizados pelos mercados. Portanto, não é possível, até do ponto de vista político, fazer com que esses países salvem a Espanha. A Espanha é a quarta maior economia europeia. Portanto, como é que tem se que salva salvar a banca? si própria. E como é que se salva a si própria? Como é que se salva um setor tão ruinoso nesta altura? Salva-se com uma limpeza profunda, aceitar que vai haver ali um momento, aceitar que houve um crescimento baseado em apenas numa indústria e um crescimento que não foi sustentável, que é uma coisa que já se sabia há muito tempo, assumir que existem uns problemas na banca, nomeadamente a nível do setor dos créditos que não é possível cobrar, e simplesmente limpar. Isso implica certamente uma recessão, provavelmente, mas eu acho que é um bocadinho inevitável. Mas a partir do momento em que isso for feito, também acredito que haverá maior confiança dos mercados para permitir que a Espanha volte a ter uma situação mais favorável. Dizendo isto, será sempre obrigatório haver uma intervenção do Estado, aliás, como já está a haver, e essa intervenção do Estado provavelmente acabará por ser maior do que aquilo que está a ser, por enquanto, previsto ou que foi anunciado, e essa intervenção do Estado vai necessariamente refletir-se nas contas públicas, o que vai necessariamente continuar a pesar, a ter um peso importante nos custos de financiamento do próprio Estado. Portanto, eu não acredito que o custo de financiamento do Estado diminua muito, mas o que eu acho que vai acontecer é que provavelmente se vai manter elevado, mas mesmo que seja muito mais elevado do que é agora, duvido muito que seja possível alguém, ainda que seja insustentável, que seja
razoável pedir um plano de ajuda, porque isso acho que não é possível. Não valia mais, Pedro, Espanha fazer o que fez a Irlanda e assumir tudo de uma vez? A Irlanda ficou com um déficit das contas públicas de 33% no ano antes de se começar a levantar a seguir. Não fazia algum sentido Espanha fazer isto e pronto? Enfim, eu penso que Espanha tem a sorte de já ter havido um precedente na Europa com um caso parecido com o deles. Porque todos estes casos, quando nós olhamos de cima para baixo, têm todas origens diferentes. Em Portugal, foi claramente uma má gestão das contas públicas, tal como foi na Grécia, mas a um grau muito superior numa economia que estruturalmente tem muito mais vícios que a economia portuguesa. No caso de Irlanda, foi má gestão da tesouraria dos bancos ou do investimento proprietário dos bancos que tomou demasiado risco no balanço, coisa que em Portugal não aconteceu porque os nossos bancos são muito conservadores. No caso de Espanha, não é tanto uma questão de contas públicas, porque eles, do ponto de vista de contas públicas, o déficit deles é cerca de 70% do PIB e, portanto, valores muito mais baixos que o endividamento, muito mais baixo que o Portugal ou a Grécia. É pura e simplesmente uma questão de bolha imobiliária e de excesso de crédito no setor da construção. E depois, os bancos em si acabaram por tentar esconder esse problema e não assumiram essas perdas ou não estão a assumir essas perdas. Ora, chega uma altura onde eles terão que necessariamente assumir essas perdas, senão os mercados vão acabar por forçá-los a assumir essas perdas. E o que aconteceu com as caixas pode ser algo de premonitório em relação aos outros bancos. Há ali situações que podem tornar aquela situação, o caso espanhol da banca, menos complexo, como sendo o facto de tanto o BBVA como o Santander terem operações internacionais e, portanto, não estarem tão dependentes da situação doméstica. No entanto, a situação doméstica tem que ser saneada e as contas que vão ser consideradas incobráveis têm que ser consideradas incobráveis e as provisões têm que aumentar. Se não houver capitais próprios para reforçar os bancos, então alguém vai ter que lá colocar esse dinheiro no capital dos bancos para eles aumentarem as provisões de incobráveis. Enfim, falava-se que no setor da construção em Espanha, o montante total da dívida do setor todo da construção andará à volta de qualquer coisa como 360 mil milhões, que é uma barbaridade. E disso o Banco de Espanha considera em risco de morosidade cerca de 160 mil milhões, ou seja, é a totalidade do PIB português. E, portanto, temos que ter em atenção que a recapitalização na banca lá é essencial. Se não houver capitalização na banca, os mercados não vão perdoar a Espanha e muito provavelmente isso vai se arrastar depois para o setor público, onde as taxas de financiamento deles vão começar a disparar e se o custo da dívida deles disparar, então aí poderão passar a ter um problema orçamental, coisa que Portugal tem. Era precisamente isso que te ia perguntar, é que o custo de salvar a banca e de recapitalizar a banca é aumentar o único indicador que ainda é decente nas contas públicas espanholas, que é justamente o endividamento. Como é que a seguir os investidores vão olhar para a dívida pública espanhola? Estás a transferir de um lado para o outro problema. Essa é que é a questão. Eles ainda têm, enfim, eles ainda têm algumas balas naqueles cartuchos e o facto de ser uma economia que teve um comportamento muito bom nos últimos anos e que permitiu ao Estado acumular estas reservas que agora poderia gastar hipoteticamente endividando-se mais, permite-lhes assumir as dívidas do setor privado. E, portanto, este excesso de endividamento do setor privado, nomeadamente da banca no setor da construção, terá que ser necessariamente absorvido pelo Estado, direta ou indiretamente, porque os mercados não vão continuar a sustentar esta situação em Espanha, onde toda a gente sabe que existem incobráveis naqueles balanços dos bancos, mas ninguém quer admitir. E isso, o primeiro exemplo foi este das caixas, que foi o primeiro a cair, porque os mercados rapidamente chegaram à conclusão que não havia ali sustentabilidade. E, portanto, se não for assumido rapidamente essa perda no setor da banca, então os mercados vão começar a penalizar a Espanha, porque a partir do momento em que os mercados derem conta que não existe transparência, eles aí a partir daí começam a desconfiar, e a partir do momento em que começam a desconfiar, começam a dizer, eu nesta dívida não toco, porque a probabilidade de haver aqui uma derrapagem ou incumprimento é muito grande e, portanto, começam a vender. E depois a própria profecia acaba por se tornar verdade, porque a partir do momento em que se começar a soltar dívida espanhola no mercado, o preço da dívida vai começar a disparar, as contas públicas em Espanha vão se ver afetadas porque os custos da dívida vão aumentar. Bem. E nós já sabemos qual é que é o percurso que vem a seguir. Deixa-me introduzir mais um tema na nossa conversa. O Banco Central Europeu, que terá parado as operações de refinanciamento com alguns bancos gregos. Segundo a agência Reuters, que cita fontes do Banco Central Europeu, o banco considera que algumas instituições gregas não foram recapitalizadas com sucesso. O BCE só realiza operações de refinanciamento com bancos que considera solventes. Sem acesso ao BCE, estes bancos terão de recorrer ao Banco da Grécia para pedir liquidez de emergência. O BCE ainda não comentou esta informação, Inês, e eu acrescento também que houve fuga de depósitos só esta semana de 700 milhões de euros da Grécia. E assim começa. Bom, assim, eu acho que talvez, sim. Relativamente a esta notícia, que fazer um pequeno comentário, o Banco da Grécia pertence também ao BCE.
Portanto, eu não sei exatamente como é que eles estão a pensar recorrer ao Banco da Grécia, porque faz parte do sistema... Eu não percebo bem. Eventualmente terá reservas, algum tipo de reservas de emergência? Não, a única reserva de emergência que há é quer dizer, que eu saiba, sim, claro. no BCE, no sistema dos bancos centrais, porque nós não podemos pensar que os bancos centrais são independentes do BCE, não são. Mas eu posso, de novo, pode haver alguma coisa que me está a escapar, eu isso assumo totalmente. Eu introduzi esta notícia porque que é da última hora. Exatamente, da última hora. Mas o ponto que eu queria fazer é que existe realmente uma opção de emergência, que é os bancos pedirem crédito de curto prazo de um dia, overnight, a um preço muito superior aos 1%, que agora também já não é assim tão superior, não é? Porque está tipo a 1,5%, portanto não é assim brutalmente, não é enorme. Mas, se o BCE diz que não faz operações, também é possível que não aceite fazer estes créditos. Por isso, eu não estou bem a ver o que é que vai acontecer a estes bancos. Eu acho que provavelmente vão falir. Mas pronto, isto é o que eu... Isto significa, também pode significar, aliás, alguma pressão do lado do Banco Central Europeu para que se entendam ali dentro, ou o Banco Central Europeu não se mete nisso? Não, nas guerras políticas. Eu acho que o Banco Central Europeu não se mete nisso. O Banco Central Europeu que tem feito, eu acho que tem tido um papel fabuloso. Eu já no ano passado, quando nós tínhamos falado no fim do ano, eu tinha dito que para mim uma das personalidades do ano era o Sr. Trichet e acho que este ano se calhar poderá ser o Draghi se continuar assim. Porque eu acho que eles têm tido um papel absolutamente fabuloso de tentar apoiar a economia no máximo do limite que é permitido dentro do tratado e pelo mandato. E tentando respeitar um bocado o espírito também, às vezes não é só uma questão do que está escrito, é respeitar o espírito do mandato. O que eles vieram dizer agora é uma coisa completamente razoável. E eu acho que o que pode fazer, eu acho que não vai afetar nada os políticos ou a decisão política na Grécia, simplesmente porque eu acho que a maioria dos políticos, ou aqueles que se apresentaram a eleições, estão muito para além do que é razoável. Enfim, até de pensar, há muita demagogia, na minha opinião. Não estão bem, vou pôr uma expressão coloquial, não estão bem a ver o filme. Eu acho que eles estão a ver o filme, eu acho que o que é mais irritante é que eles veem o filme, mas vou pôr uma expressão coloquial, estão-se um bocadinho nas tintas para o filme, porque querem chegar lá. Eu acho que às vezes é um bocadinho isso. Eu acho que estão a ver o filme, eu acho que muitas vezes é isso que é irritante em certos políticos, e existem em todo lado, certamente, é que sabem o que se passa, mas depois não lhes interessa muito, porque tem alguns objetivos que, pronto, não são compatíveis com o que é melhor para o povo grego, que me aflige um bocadinho. Mas pronto, tudo isto para dizer que estes bancos vão provavelmente falir, o BCE provavelmente não está a meter-se na política, mas está a dizer que enough is enough. Eu acho que chegaram finalmente, para certos bancos, chegou ao limite do razoável, porque o BCE é um banco é um banco. O BCE tem fundos e tem alguma liberdade, mas também tem uma obrigação de não ter um balanço totalmente cheio de porcaria que depois ninguém salva, nem mesmo nenhum país europeu consegue alguma vez salvar. Por isso acho que fizeram lindamente. Pedro, para terminar, o Banco Central Europeu vai acabar a imprimir dinheiro, sobretudo com a questão espanhola, se chegar a isso? Enfim, pode ser a solução última, é aquela que eles querem evitar a todo custo. Esta é uma situação na Grécia muito grave e, ao contrário do que as pessoas pensam, que estas uniões desfazem-se por questões políticas, eu estou plenamente convencido que aquilo que desfaz as uniões são questões puramente financeiras. O que nós estamos a assistir agora à Grécia é um processo de se desfazer do próprio país e da saída do próprio euro por questões puramente financeiras. O próximo passo, a corrida aos bancos já começou. E não há sistema que aguente uma corrida aos bancos, porque o mesmo processo de multiplicação monetária na criação de riqueza também se funciona no sentido contrário, que é a desmultiplicação. Portanto, a partir do momento em que retirarem depósitos, não há sistema financeiro que aguente, muito menos um destes que está ferido de morte. Portanto, este é o primeiro passo. O segundo vai ser as restrições às movimentações de capitais e, muito provavelmente, as próximas medidas que vamos ver nas próximas 24 horas, se isto de facto se verificar, vai ser limitação à movimentação de capitais e, muito provavelmente, durante o fim de semana, saem do euro e segunda-feira da próxima semana haverá uma nova moeda em circulação. É assim que isto acontece. Porquê? Porque, pura e simplesmente, quando se esgotarem as capacidades financeiras de mercado, não há sobrevivência. Portanto, esta questão não é uma questão política, é uma questão puramente financeira. E pela forma como as notícias têm sucedido, muito provavelmente vamos chegar a uma situação destas muito mais rápido que o que se imagina. Pedro, muito obrigado. Inês, obrigado. Ao comentário de Pedro Ortigão Correia da ASC, Inês Domingos da Macrometria no fecho de contas.